Olá, deusas e deuses, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Afrodite. Estamos na Cubo Play, vocês nos encontram sempre às quartas às 21 horas nas plataformas da Cubo Play, porque o Afrodite está na Cubo Play e Cubo Play é daqui, é para todo mundo. Hoje o nosso episódio é com todas elas, todas nós, inclusive. As nossas co-hosts que vocês já conhecem através das nossas redes sociais. Infelizmente, já vou, inclusive, sem mimimi, falar de um tema que muito nos acomete, que são os imprevistos na vida da mulher. Sim, os imprevistos na vida da mulher são diferentes do que na vida de um homem, vocês concordam? Com certeza. Uma de nossas co-hosts, a Suzana Oliveira, teve um problema de saúde, não pôde estar conosco e nós já tínhamos organizado tudo, mas ela está aqui com certeza, com toda a sua energia e nos emanando o melhor. Em breve estará conosco, certamente. Eu fiz um momento surpresa e não falei sobre o que seria o papo de hoje. É verdade. Não seria um assunto que eu diria porque eu não queria que elas se preparassem, eu queria que isso fosse um bate-papo como a gente já teve individualmente e agora em grupo. Eu quero começar falando do seguinte, se este é um programa que fala do universo feminino com profundidade, totalidade e sem mimimi, eu quero saber a opinião de vocês, sem mimimi, o que vocês pensam do feminismo? Feminismo. Eu vejo uma coisa muito positiva, porém, contudo, entretanto, meio que banalizaram essa palavra feminismo. Porque ela está meio misturada com os seus direitos e deveres e com o pavor dos homens. Parece que se misturou. Tem uma mulherada que levanta uma bandeira do feminismo, mas contra o masculino. Tá. Isso não é feminismo. Só que é banalizada a palavra, talvez, né? Exato. Se a gente, como mulher, não for atrás dos nossos deveres, né, e das nossas coisas que a gente pode ter, a gente não vai ter. Tá? Porque as leis, elas são feitas pelos homens. Embora isso pareça um mimimi, tá? Isso de fato não é. Né? Se a gente for ver toda a nossa cultura, e isso não é de agora, isso é de milhões de anos atrás, sempre a mulher é vista como o outro sexo. Por que tudo é feito de forma dual, né? Se a gente vê, é o feio e o bonito, é o gordo e o magro, e isso também é visto dentro da questão, né, mulher e homem. E a mulher sempre é vista como aquela que vem a seguir do homem. E isso é histórico. Sim, agora, para a gente conseguir mudar isso, a gente precisa ainda de muito estudo e pensar exatamente o que a gente quer, mas a gente não pode parar de batalhar. Não pode nunca. E talvez a palavra nem seja batalha, né? Porque batalha parece briga. A gente não quer brigar com o homem, a gente quer o nosso lugar. Ser uma coisa só, ser unidos. O problema é que prestam muito brigando, disputando, batalha. Eu acho que tudo é uma coisa só. Eu, pelo menos, penso assim, tudo é uma coisa só, estamos no mesmo lugar. Ninguém está separado. E para mim, esse negócio de separação, não, para mim, né? Porque Deus é tudo uma coisa só, não há separação. Tudo é uma coisa só. Eu acredito muito nisso, sabe? Claro, homem é homem, mulher é mulher. Mas tu não espera que o homem vá abrir a guarda. Ah, não, ele tem a função dele, mas eu ia perguntar, será que isso não é uma questão da mulher se posicionar? Pois eu ia falar isso agora. A mulher também tem que se posicionar, ela tem que mostrar para que ela veio, o que ela quer, o que ela não quer. Mas eu também vou dizer uma outra coisa que pode gerar E é para isso que a gente tá aqui. Tem muita mulher machista. Mas deixa eu entender isso que tu estavas falando, assim, ó. O que é o pavor em relação ao homem que tu estava trazendo? Não é pavor. É que parece que a mulher vê que tudo que é de ruim tem um homem. Só que a mulher também tem seu lado ruim. Todos temos lado bom e lado ruim. Então, mas parece que se levantou uma bandeira. Claro que não existe a perfeição. O perfeito já está morto. Mas parece que se levantou uma bandeira que só o que o homem faz não presta, é ruim. Existem homens bons, como existem mulheres boas e mulheres ruins. Estamos no mundo dual ainda. Aqui existe o lado bom, o lado ruim, o preto, o branco, a mulher e o homem. Estamos no mundo dual.
Ele é um mundo dual. Estamos a gente está aqui. numa tentativa de modificar isso. De tentar unificar. Só eu acho que assim, a nossa única diferença é que eu não vejo o pavor ao homem, né? Eu vejo, na verdade, a dificuldade da mulher de se posicionar. E outra coisa, além da dificuldade de ela se posicionar e até entre as próprias mulheres, como tu falou que as próprias mulheres são machistas, é que existe uma coisa cultural e isso vem muito do homem em relação à mulher. Por isso que talvez seja essa dificuldade que a gente tem, talvez de tentar entender que não é o homem um pavor. Não é isso, mas é que se a gente não discutir com eles e com as leis deles e nós irmos atrás disso, as coisas não vão mudar. Eu até comentei agora há pouco tempo, que é uma coisa pode ser banal, mas que só nesse ano é que a mulher pode fazer uma ligadura tubária se ela quiser, sem assinatura do seu companheiro. Ou seja, até um mês atrás, Absurdo, né? nós precisávamos da assinatura do companheiro para dizer, você pode fazer isso. Em compensação, o homem não. O homem, ele pode fazer a vasectomia com a idade que ele quiser. Não, mas aí, independente de ter ou não mas aí companheira. que tá, o meu marido não pode fazer se ele não tivesse a minha assinatura. Tá, mas isso é porque o médico pediu. Mas por lei não existe. Não, tudo bem, mas então a Você gente tá entendeu? falando de um médico já também com uma percepção... médico antigo. Talvez. Não, até uma visão, acho que, mais moderna, porque Eu já digo, faz essa tempo. lei ainda é muito antiga, tá na hora de mudar as coisas. É. Tá na hora de Ele mudar, quando não ele chegou com os acompanhou, né? papéis, Não. eu falei, mas o que é isso? Eu tenho que assinar? E aí ele disse, não, tem que assinar enquanto esposa e tal, nesse momento e não tal. tem. Não, eu tem. super concordo com Por ela. lei, não então, tem. tá. Então é isso que eu digo assim, existem coisas dentro da nossa cultura e dentro do nosso dia a dia que são coisas banais, Simples, né? Umas né? coisas Simples, que são muito difíceis de mudar. E o que vocês acham que é? Tu citaste assim, o que é uma mulher machista? Tá perguntando pra mim, Kelly? Pra nós. Pra nós. Ai, é machista quando vem aquele pensamento assim que eu falei antes, né? Ai, o meu filho pode pegar a mulher que quiser, coisa linda, olha, ele ficou com as outras, isso e aquilo. E a minha filha não, minha filha quietinha, bonitinha. Não, eu passei o rodo geral. Então Perninha todo mundo podia passar lá em fechada, casa, sainha tá tudo certo. bonitinha. E às vezes a mulher tem às vezes é sem querer, é inconsciente. É inconsciente. Ela é total Porque é uma reprodução de inconsciente. padrões, né? O que a gente tá falando, são padrões. Aí vem das famílias, aí Sim, em é total alguma inconsciente. geração se quebra. E eu acho que nós estamos quebrando isso. Não é nem na época da minha mãe, é agora. A minha mãe agora que começou a entender, porque na minha avó, Deus o livre, tinha desviamento pra tudo pro meu avô. Não, eu acho que eu vim de uma família já bem diferente, porque a minha avó e meu avô dormiam separados, né? As meus avós também dormiam separados. Isso aí era muito comum, né? Acho até que tá meio voltando isso, né? Porque os Isso que é maridos... saudável. Fica uma dica pros maridos que roncam, inclusive, né? A gente tá pensando em quartos separados, alguma coisinha assim, mas eu conheço uma odonto maravilhosa que pode nos ajudar com isso. Eu conheço uma fonoaudióloga também. Então, viu? olha, gente, antes rede de de separar contatos. e Isso, trocar os pode quartos, vamos melhorar. tentar, né? A tecnologia tá aí pra isso, né? Só pra dar uma desopilada. Mas eu quero dizer assim, eles moravam, né, dormiam em quartos separados, mas a vida, né, era toda Em conjunto. perante a sociedade em Sim, conjunto. um casal. E eles eram, assim, um casal. A minha avó já, meu avô empreiteiro, e ela era quem, ele basicamente cuidava dos peões. Ela cuidava da grana, da comida, da organização. Aí quando eu olho pra isso, eu digo, opa, ela já era a protagonista. Sim, mas qual é a grande diferença dela de outras mulheres dessa época? É a questão de ter dinheiro, de poder usar o dinheiro de alguma forma. Uhum. No momento que tu depende de alguém, e por muitos anos as mulheres dependeram dos homens, enquanto tu depender, tu tem a dependência, tu acaba se tornando uma pessoa secundária. Mas no momento aí... que tu vai... mas ela não era, porque ela, de alguma forma, ela tomou conta disso para ela. Mas daí, gurias, eu vou trazer a minha experiência para vocês. Vocês sabem, eu fui executiva por 20 anos, morei sozinha por muitos anos e ter o seu dinheiro, tomar as suas decisões, dizer para onde vai e para onde não vai, nossa, isso É é libertador. isso é maravilhoso, né? Assim, eu sempre digo que estou casada porque é com esta pessoa, porque depois eu não acredito nessa coisa que eu amo estar sozinha, eu amo a minha companhia. Quando eu saí da empresa na qual eu estava e veio pandemia, aquela função toda, repensa a carreira, eu já não era mais feliz, né, entre outras coisas, eu encontrei meu propósito, que era chegar aqui, né, no Afrodite, onde estamos hoje muito felizes.
Mas para isso, eu digo para vocês que o maior apoiador e incentivador é o meu marido. E talvez porque nós tenhamos personalidades que são, já falei até para vocês duas, eu sou mais homem, mais masculina para algumas coisas, ele mais feminino, então nisso, mas eu dependo hoje, e não tenho problema nenhum em dizer, inclusive sou muito grata, por ele ser o apoiador, eu dependo exclusivamente dele. Sim, ele prover, né? A energia masculina E eu não me sinto isso. secundária, pelo contrário, aliás, eu acho que eu fiquei pior, fiquei mais mandona, Mais porque agora autoritária. tem mais tempo. Mais tempo para mandar. Exato. Mas isso é energia masculina. A energia masculina é a energia do poder, do autoritário, de mandar, do dinheiro, de atitude. A energia feminina é aquela energia doce, que acalenta, que dá a segurança, que dá o afeto. Isso é energia. Todo mundo tem homem e mulher, tem as duas energias, não tem gênero. Claro. Feminino e masculino. Tem mulheres que têm energia masculina mais forte, tem homem que tem energia feminina mais forte, aí tem o equilíbrio do casal. Entre os dois. O certo é a gente ter o equilíbrio Todo dos mundo dois. tem um pouco dos dois. Mas todo é que mundo me tem. deu um desespero, porque quando nós sentamos para conversar, naquele momento assim, tá, e aí? Porque eu fui chegando próximo dos 40, e aí eu disse pra ele, olha, pro mercado de trabalho, isso já muda. E aí, se essa decisão está sendo tomada agora, e aí amanhã depois isso tem que ser um combinado, tu Tem tens que de ser uma entender conversa. que é um projeto, porque é uma nova carreira. Então, eu não vou começar de onde eu estava. Não é que eu retrocedi, eu estou dando pequenos passos para uma nova carreira, para um novo caminho. E a primeira coisa que eu ouvi, e aí eu acho que tem uma questão de percepção, e claro, do jeito, personalidade de cada um. Ele me disse, Kelly, se eu te disser, volta para o mercado, tu vai voltar, tu vai arrasar, mas tu vai ser infeliz. Tu vai acordar todos os dias com aquele semblante caído, desmotivado, tuas enxaquecas voltarão. E aí eu percebi o quanto ele me percebia. Sim. Ele se dava conta do que estava acontecendo. multiplicar, Coisas que ele Senhor. nunca me dizia. Multiplicar. Não, Esse aí homem. multiplica. Multiplica Esse aí homem. eu vi, botei, assim, ó, marquei na paleta e falei, não, esse aí vai ter que ser. Porque isso é raro, é o colocar-se no lugar do outro, que é a empatia. Porque quando tu te coloca no lugar do outro, óbvio que ninguém vai deixar de ser feminina. Claro que não. Mas só que vocês concordam que quando fala feminismo, tá vindo pesado. uma onda de que eu tenho que perder minha feminilidade? Não, mas tu não precisa perder a tua feminilidade pra ser não feminina. precisa. E daí isso é uma coisa que hoje em dia mudou bastante. Eu acho que as pessoas se mantêm femininas e continuam batalhando pelo feminismo. Que a palavra talvez fique um pouco pesada, né? Mas não, ela é uma palavra real que se utiliza, mas tu não precisa ser pouco feminina para ser feminista. Tu pode ser feminina e ir atrás dos teus direitos, as coisas que tu quer e batalhar pelo teu futuro. Tu agora tem um parceiro que te apoia. Mas tu sabe que na grande maioria das vezes, gente, não é assim que funciona. Eu sei que eu tô falando de uma exceção. Claro. Assim, ó, se a gente parar para olhar, nem assim que a gente está se conhecendo agora, mas nós vivemos talvez em bolhas, né? Se a gente abrir um pouco o nosso espaço, e a gente não precisa ir muito longe, olhar para o lado. Nossa, as pessoas têm dificuldades muito sérias. Mas se eu falar de outros relacionamentos, e eu já comparei isso, eu brinco, né? Marido de milhões. Sim. Por quê? Porque assim, né, gente, ele teria todo o direito de me dizer assim, Kelly, legal que tu queres ir atrás do teu propósito, só que eu não posso. Claro que eu também não fiquei a louca, né? Sim. Tipo assim, fazendo o que eu fazia. Acho que tem que haver um entendimento, né? Uma maturidade também. Mas me veio agora, sabe o quê? A tal da fala do Caio Castro sobre a história de ter de pagar ou não. Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu assisti acho que umas 10 vezes. Porque aquilo dali pegou as feministas de bandeirinha, que eu falo, que é aquelas que vão pra rua, que querem queimar sutiã e achar que isso é o feminismo. Não é o que eu acho. Não é o que eu acho também. Não é o que vocês estão me dizendo. Não. Então, assim, mas ele falou, primeiramente, ele tem um jeito menino de falar. Sim, adolescente. Né? Ele quis ser espontâneo. Eu entendi de um jeito. De que forma vocês entenderam? O que vocês acharam daquela fala? Olha, eu vou dar a minha opinião do que eu vejo, do que eu
vejo de um homem cavalheiro. E eu acredito que todas querem. Esse papo de, ai, não, vamos dividir conta. Não, meu bem, tu ama um homem que abre porta de carro, que paga a conta do restaurante, que paga motel. Chupa bem isso. Eu amo, graças a Deus, eu tenho um marido assim, que até hoje abre porta do carro. Peraí, já virou marido? Porque até a última vez ele era namorado. Isso, namorido. Ai, desculpa. Não, para, que ele não pediu ainda. Não pediu ainda casamento. Não, é namorido. Não, ela falou isso várias vezes no outro momento, não, jamais. Não rolou pedir de casamento, mas a gente mora junto, acabou ficando namorado. É a mesma coisa. E eu sou do tempo da minha avó, da minha mãe, do homem ser galanteador, ser um lorde, abrir porta de carro, pagar conta sim, sabe? Fazer um carinho. Bom, a gente já gasta também com manicure, com salão, depilação, cabelo, roupa, pra agradar eles também, além de nos agradar. E é sim pra agradar o namorado. Claro, não vamos ser hipócritas. Conosco, né? Além de a gente se agradar, a gente quer agradar o marido, quer agradar o namorado. E, gente, quem é que não gosta de um cara fazer toda essa educação? Sim, eu acho que isso se perdeu. Se perdeu. Aí tudo tem que ser divididinho na ponta do lápis. Claro, vai de cada casal. Existe uma conversa entre casais. Tem casais que funciona assim, tem os acordos. E se tá feliz assim, de dividir a conta, tudo certo. Não existe certo ou errado. Existe o que é bom pra ti, o que é bom pro teu relacionamento. Eu, né, nunca dividi conta e não pretendo dividir conta. Claro, se existe algum momento que ele tá passando trabalho, óbvio que eu vou ajudar. Tem que ter um equilíbrio. Mas se ele se dispõe a pagar o restaurante, não, por que não? Por que eu tenho que... não, eu posso, eu quero, eu também posso dividir. Ok, quer dividir a conta. Ou tem que fazer a exigência de, não, faço questão de dividir. Eu nem desço com a bolsa do carro. Olha ela. Quando eu comecei a namorar ele, eu já desci com a bolsa. Eu já sou completamente diferente de ti. Óbvio. Vamos voltar para a questão de queimar sutiã, né? Sim, isso. Eu acho que teve uma época em que a gente tinha que queimar sutiã mesmo. Claro, não. Porque senão ninguém ia nem olhar, né? É a mesma coisa do pessoal, mudando um pouquinho de assunto, a questão, né, dos grupos, né, LGBTQI+, que todo mundo fala, mas é um escândalo, é isso, aquilo. Não é. É que se eles não fizerem o que eles fazem, ninguém vai olhar para eles. Exatamente. Né? Porque toda vez que tu é minoria, se tu não fizer algo que realmente chame atenção, pode parecer às vezes que não é tão bacana, mas se tu não fizer isso, ninguém vai te olhar, né? A questão da pessoa, do homem pagar a conta, abrir a porta, eu acho maravilhoso, mas eu não acho isso uma necessidade. Como mulher, tu diz? Como mulher, né? Eu já paguei muita conta, eu divido conta, já pagaram conta. Eu acho que depende do casal, depende do tipo de parceria que tu tem, o que tá acontecendo naquele momento. Então, isso, assim, não é isso que eu acho que é importante em um homem ser querido contigo. Ele pode ser super educado de várias formas. Ele pode te entregar afeto, de várias formas. Acho que essa não é uma forma necessária, assim, né? Talvez, assim, as pessoas aqui não me conhecem, mas eu sempre fui uma mulher que sempre fiz muito por mim, assim, né? Sempre batalhei muito, desde meus 18 anos, que nem eu comentei, né? Então isso pra mim, não que não seja importante, que eu não adore um carinho. Nossa, meu marido é um cara extremamente galanteador, querido, abre a porta, fecha a porta. Mas, sabe, não é só isso, eu acho que tem muito mais, né? Tem muito mais, óbvio. E se o homem, de repente, não pode, ou não se dá conta, ou não vejo, assim, não é uma coisa. Falou o negócio de pagar conta. Que o Caio, ele falou assim: eu não gosto de sair sabendo que, assim, eu tenho que pagar a conta. Sob esse aspecto, e pegando exclusivamente esta frase, eu concordo com ele. Sim. Porque eu acho que é uma surpresa agradável para a mulher se o homem vai lá e paga. Sim. Tanto que ele mencionou o seguinte: eu adoro se eu não sou cobrado ao sair do toalete, acertar a conta e tá tudo certo. Porque ele não quer a obrigação. Assim como eu também. Já paguei conta, já dividi. Eu acho que tem a ver com os momentos também do casal. E por que não a mulher, de repente, pagar a conta? E eu já fiz. Pode ser uma surpresa. Mas eu já fiz, é isso que eu tô te dizendo. Mas por que eu fiz? Porque é uma contrapartida. Claro que não somente por isso. Acho que é um conjunto de fatores. Mas eu, Kelly, gosto, sim, de um homem que perceba detalhes, que atente a algumas coisas. Porque como eu não sou uma mulher
embora digam, né, muito doce, mas meu marido diz que eu sou doce, só ele acha. Que eu sou doce, que eu tenho meus momentos de doçura, mas a minha forma de entregar afeto, ela é diferente do tradicional conhecido feminino, que é essa coisa, é querida, é afetiva, é no carinho. Eu, inclusive, tenho ranço se a pessoa ficar na minha volta. Não, cada um tem um jeito de expressar, né? Pois é, então eu acho que o importante aqui é a gente entender que buscar espaço, reforçarmos a nossa feminilidade, a expressão que a gente já tem, o que a gente já entrega para o universo. Inclusive, nós somos responsáveis pela movimentação da economia. Sim. Porque quem é que consome? Quem é que consome para os maridos? Ou quem é que olha uma calça e diz, olha, eu achei o máximo, compra para o marido? Que não é nada incomum, né? Então, assim, somos responsáveis por algo muito expressivo, né? E isso não pode ser deixado de lado quando a gente também quer falar sobre essas coisas. Acho que as surpresas, isso realmente, cada casal tem um acordo. Eu sempre trago os meus exemplos, porque eu gosto que as pessoas desmistifiquem essa coisa de que, não, então tá lá fazendo programinha, tá linda, não sei o quê, tudo lindo. Não, gente, tem quem vê close não vê corre, eu adoro adoro. Porque todo mundo aqui, eu também comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, mas foi por uma opção, assim, e também porque eu queria mais. E aí eu fiquei pensando, mas não pensem vocês que quando o meu marido e eu tomamos essa decisão assim, em nome desse projeto tão lindo, que eu não pensei assim, e se eu ficar agora tendo que pedir? Porque o desespero que me bateu era, e se eu tiver que mendigar? Porque olha o meu pensamento, mendigar. Porque é libertador, né, tu ter o teu dinheiro. Claro. E aí eu comecei a entrar em parafuso. E aí me bateu o desespero. Eu falei, e agora? Toda mulher, né? Agora já tô assim, entrei, me fudi, tipo assim, né? Vai o boi com corda e tudo. Amor, abraça aí, segura as pontas, porque eu já tô indo lá. Não, eu pensei, cara, eu não sou carinhosa. Já sou meio porco espinho. A pessoa fica muito me alisando, eu já digo, deu. Tá bom. Aí eu pensei, e aí, como é que vai ser isso? Mas, claro, estamos falando de uma pessoa que tem uma personalidade que complementa a minha. Mas eu precisei de ajuda. Sim. Eu precisei de uma pessoa que me olhasse e me dissesse assim, olha só, agora é a tua vez. É a tua vez de te permitir ser cuidada. Isso aí. Essa frase... E olha que coisa gostosa escutar isso. Mas, gurias, eu me debati. E aí, onde é que eu sofri? Quando eu imaginava assim, tá tudo muito lindo na teoria, e na prática como é que vai ser? E se eu ficar agora comandada? Eu vou morrer, né? Acabar no litígio, com certeza. Ainda não foi o caso e espero que não seja também. Ó, um beijinho pra ti, tá, amor? Ó, coração tá sendo até querida hoje. Uma brincadeira. O que acontece? Hoje o porco espinho vai chegar que é um docinho. É que assim, eu já chego no espumante, daí eu já chego querida. Entendeu? É espumante, ele já sabe o segredo. Vai só abastecendo a adeguinha, ele tá tudo lindo. Vou fazer um bumerangue hoje pra vocês. Mas quando alguém me disse, e aí foi uma coisa de, por ter batalhado muito tempo, eu ouvi. E essa frase retumba e anda comigo. Toda vez que eu penso que eu tô me subjugando, que ele não faz isso. E não tô aqui pra encher de confete, eu tô falando a verdade. E nem propaganda também, porque ele não está disponível. Inclusive, lembrei de falar isso. Essa pessoa me olhou muito, ela me conhece há muitos anos, e ela me disse, tu precisas te permitir ser cuidada. Mas doeu. Porque eu sempre cuidei, né? E aprender a cuidar, ser cuidada, como é que fica? Tem que se permitir. Não é fácil. Não é, e acho que, sabe, isso que tu trazes, assim, ó, poderia. Não era o caso, naquele momento, financeiramente, por exemplo, da minha mãe. Sim. Não, eu só quis falar isso, Kelly, porque da forma como a gente está falando, o cuidado parece que é cuidada do masculino, né? A gente pode ser cuidado pelo masculino, mas o que eu quero dizer é que tu pode ser cuidada também pelo feminino. Sim. Por que eu venho com essa, né? Isso não é uma bronca, né, gente? Eu só tô querendo, assim, instigar todo mundo. É que eu trabalho com mulheres o tempo inteiro e o dia inteiro. Né? Deve ouvir. E o que eu vejo com mais frequência? Não é a mulher sendo cuidada,
é a mulher cuidando do mundo. Sim. Né? E é aquilo que tu disse que tu trabalha para dizer, não, mulheres, vamos cuidar, né? Querem abraçar o mundo. Mas a mulher, ela tem essa sensação de necessidade e às vezes até porque mesmo trabalhando fora, ela volta para casa e continua cuidando, né? E continua sendo subjugada em muitos casos. Exatamente. E daí o que eu percebo? Que isso é uma coisa muito real. Aquela mulher que é casada ou que tem um parceiro, né? E que em algum momento eles vêm a se separar, tá? Seja o motivo que for, se ela for uma mulher que não tem condições financeiras, ela vai ficar muito pior do que aquela que tem condições. Eu entendo já que quando tu falas que não necessariamente precisa vir de um homem, né? E eu acho que tu deves viver essas experiências, principalmente porque o dia inteiro no consultório, aliás, quantas pacientes tu atendes em média num dia? Depende do dia, mas uma média de 16 pacientes. É bastante. Uau. Às vezes um pouco menos. Mas assim, voltando nesse assunto, é porque como a gente começou com a questão do feminismo, Sim, né? claro. É por isso que eu tô batendo, assim, né? Aquela coisa que eu digo, vamos voltar para trás. Vamos dar ré, vamos dar ré. Vamos voltar. Não, tu lembra disso, assim, né? Vamos voltar no ponto. Vamos voltar pro ponto. Né? É que tu falasse assim, que tu tem um super companheiro que te proporcionou isso, e que bom, mas o que eu quero dizer é que não precisa ser um companheiro, pode ser qualquer pessoa que te cuide, porque a gente ser cuidada quando a gente é muito forte, como tu está querendo dizer, sempre batalhando, é difícil, né? Então nem sempre tu consegue. Agora, por que eu fico muito preocupada e o que eu vejo no meu dia a dia? Que aquelas mulheres que elas não têm condições de se sustentar, ou elas não conseguem viver sozinhas depois, né? Ou elas, às vezes, quando se separam, elas ficam em situações financeiras muito precárias. E tem até um livro, eu não vou saber o nome do livro agora, mas que fala que os homens, ele tem uma característica, e isso é uma coisa masculina, eles pagam tudo aquilo que tem nota fiscal. Tá? E a mulher não. A mulher paga a roupa da família, ela paga a comida, ela paga a lavanderia, ela paga coisas do dia a dia que não são, não são palpáveis, não são vistas muitas vezes. E às vezes elas pagam até mais. Até mais, né? eu ia te dizer, porque esse entorno Mas na hora em que ocorre a separação, como o homem tem essa característica de carregar a nota fiscal, sim, ele é o que, no geral, acaba na briga do casal sempre levando a melhor. Né? Embora todo mundo ache que a mulher rouba do homem quando se separa, isso não é verdade. Não é verdade. Né? Muito antes pelo contrário. E existe de tudo, existe o que leva mais, mas não é essa a questão. O que eu digo é que é muito importante que a mulher tenha capacidade de se autossustentar. E coragem, né? Porque às vezes elas não se separam porque elas não querem, por comodidade. Sim, tu tem razão. Porque elas não querem diminuir seu padrão para manter aquele status quo que ela tem com aquela pessoa. Toda separação vai ocorrer mudança, tanto para ele quanto para ela. Perdas e ganhos. Perdas e ganhos. Acredito, porque eu vinha, inclusive, eu vou voltar. Sim. Porque eu vou voltar, se não voltar. Eu sei. Não, eu adoro a Jaque por isso, porque ela é super metódica, e isso é muito importante, a gente tem que ter as que viajam, né? Pois então, as que viajam, né, e aquelas que trazem pro ponto. Mas eu tava vindo pra cá escutando um áudio de uma amiga que eu soube que se separou, e aí ela tava me contando, assim, porque eu mandei um áudio pra ela, acho que, sei lá, umas 3 semanas atrás, e ela me respondeu hoje, e ela dizendo, pra variar, né, Kelly, eu sempre atrasada, enfim, aquela coisa toda. Ela se separou, ela tem a minha idade, talvez um pouco menos, ela deve estar com uns 30 e alguma, olha, ela não tem 40. E ela disse que ela tá se incomodando, o que ela não imaginou, o ex-marido jovem também. E ela disse, assim, ó, ele é sócio no meu negócio também, então toda separação tem essa função, aí uma hora a gente faz uma combinação, mas aí não dá feliz, tem que mudar, e isso tá vindo do masculino pra ela. E aí, sabe que a frase dela foi essa, agora eu entendo esses casais que vivem numa merda, que vivem assim numa vida de bosta, porque se separar é um problema. É um perrengue. É um perrengue. Ela falou, eu tô louca que ele arrume uma perereca. Bem assim ela me disse. Porque daí pode ser que ele dê uma acalmada. Porque sim, quando ele pode piorar.
Então, eu acho que pode piorar. Pode piorar muito. Imagina se pega uma Dependendo da perereca louca. pepeca que pega. Então, fica ruim, né, Pode gente? piorar. Então, olha aí, ó, experiências em pepecas. Depende da pepeca que pega, ó. Ixi. Daí sim. Pô, daí eu falei pra ela assim, cara, eu te acho corajosa, porque eu não viveria numa vida medíocre. Mas eu... a minha mãe se separou e a minha mãe não tinha instrução. Ela foi trabalhar com o que ela sabia fazer, né? Que era ser manicure e pedicure. Pra minha avó, isso era uma vergonha. Minha avó dizia que ela lavava pés das pessoas, né? E ela manteve a casa, a gente... E ela batalhou. E esse foi o caminho da batalha. Tudo bem. Ela foi corajosa. Foi. Muito. Ela demorou, tá? Segundo ela ficou muito tempo fazendo aquele luto. Ficou no limbo. Mas quando levantou, veio a Fênix e foi. Eu não fico por comodidade. Mesmo que seja assim, ó, mesmo que fosse luxo, poder e glória total, do tipo, acordo, já tenho um café e um eunuco pra me abanar e me deixar assim como eu tô agora. Não, gente, porque o preço psíquico, ele é absurdo. A saúde mental vai pro lixo. Mas aí, é isso que esse link era o meu segundo link. Tá. Que a gente pode... Tu vai terminar o teu raciocínio. Agora eu me esqueci. Não, porque tu estava dizendo que elas não se separam porque falta essa coragem. Mas aí eu tô te dando um exemplo e tu acha que é mais uma exceção? Não, é que falta coragem. Disposição. Não, e existe uma questão cultural da mulher divorciada. Ainda, né? Como é que pode? Ainda? Sim, isso é inacreditável. Inacreditável. Mas existe. Sabia né? que eu disse pro meu marido... A mulher divorciada, ela é vista diferente. Não O pode homem pegar divorciado não faz nenhuma diferença. Acredita? Não, A mulher divorciada, ela é um ser assim, à margem da sociedade ainda. Vocês acham que eu tô mentindo? Não, é verdade, isso é verdade. real. Porque antes de casar, eu falava assim, ó, eu não vou casar no civil, porque eu nunca quero ser divorciada. Porque uma vez que casa, é divorciada. Tu não é mais solteira. O que é pior, né? Tu é à margem, inclusive, das próprias mulheres, né? Ah, o machismo aí, É, ó, plantadinho. viu? Aí, ó, Exato. Aí eu peguei e... Tá, só que daí quando eu descobri que o homem podia colocar o sobrenome da mulher, daí eu pensei, agora eu vou casar assim, porque daí se vai todo mundo se fuder, ele se fode junto comigo. Aí ele botou os meus sobrenomes e eu botei o Que dele. eu acho justo. Aí, ok, criamos o nome da nossa família. É Daí justo. todo mundo entra junto na boleia ali, né? Na confusão. Mas eu acho confusão. Mas é que isso que tu falaste de mulher que tira proveito, que não sei o quê, eu concordo contigo. É que as mulheres falam mal das mulheres. As mulheres Falam. não se apoiam. Não se Não. apoia. A maioria não. O grande medo, na minha opinião, e aí tu me confirmes, já que tu tens esses depoimentos, né? Porque tu tens muitos, mais do que consultas, tu tens desabafos e situações de vida. Quase uma... Fazer um terapia, livro já uma aqui. psiquiatria ambulante. Escrever um Pois livro. então. Ginecologia é a psiquiatria. Aí tu imagina assim, a mulher, ela tá lá, né, pensando nisso, vou me separar e tal. Ela não pensa, se ela tá numa situação boa, ela pensa que as amigas vão dizer o que tu quer te separar, passar trabalho, porque assim, a amiga não vai olhar pra como ela está mal, como ela tá ficando, sabe, abatida, como ela tá ficando com a saúde mental, né, prejudicada, como ela tá com um olhar triste, coisas básicas. Não, ela vai olhar pro material. E esse negócio da mulher não se apoiar é onde reside pra mim, e aí eu quero a opinião de vocês também, a nossa grande fraqueza ainda enquanto grupo. Sim, eu concordo contigo. Olha, ela Isso concordou é real. comigo, ganhei o dia. Vamos até brindar. Não, Vamos até olha, brindar. Não, A Jaque concordou. Não, é que ela é maravilhosa, ela faz um contraponto e eu adoro isso. Porque, gente, eu vejo por amigas. Assim, ó, e o medo padrão. E das que não tem, tipo assim, ó, ruim com ele, pior sem ele. Se apanha, aí eu ainda assim, tá, mas pelo menos ele tá botando comida dentro de Sim, casa. eu já ouvi, mas ele me bate, mas ele já me deu uma televisão. Ai, gente, isso é muito triste.
Isso é muito Olha, triste, pra porque é vocês uma verem, consciência é por isso que eu muito digo, pequena. nós vivemos numa bolha. Uma bolha, com certeza. Acho que por isso que a gente tá abrindo essa bolha aqui, Eu tô né? abrindo outra bolha, que talvez muitos de nós não prestem atenção, né? E tu não tens, na verdade, tu não tá. A gente achou, uma coisa agora que eu vou trazer que nem tava na pauta é o seguinte, na minha pauta mental, tá? Porque eu não trabalho com pauta, a louca. Não, é o seguinte, tu não atendes pessoas assim, tu não tá numa comunidade. Não, mas eu já atendi, né, um pouco. Tudo bem, mas... Agora não mais. Mesmo, mas Agora eu hoje... atendo uma... Mas não quer dizer mais que aconteça, diferenciado. tipo assim, na casa do Mas, pobre. exatamente. Falando Não existe, palavra. não existe inclusive, classe social, isso. Não pra esse existe. tipo de coisa. E na classe social mais alta é até mais difícil a gente fazer esse tipo de conversa ou até diagnóstico, né? De abuso, seja ele, né? Que é tudo muito É velado. tudo muito velado, né? É mais complicado. Mas tudo isso que eu coloquei, assim, é mais para brincar com vocês, é porque, de verdade, assim, o que eu vejo é que a mulher, na grande maioria das vezes, ela sai muito prejudicada. Muito. Né? Mas o mais louco é que muitas não se separam pela dificuldade, mas muitas que se separam, elas se libertam, né? Por mais complicado e difícil que seja, elas conseguem. E a mulher tem uma capacidade de dar a volta por cima muito grande, né? Tem, e isso que tu tá falando das que não se separam, eu ainda acho que tem uma questão não só dessas crenças que a gente falou aqui, mas de o medo de sofrer. Porque eu ouvi... Mas já tá sofrendo, né? A gente sabe disso. Mas tem uma outra coisa que eu ouço muito também. As mulheres esperam seus filhos crescerem. É mesmo? E daí elas se separam. Vê, né? Que loucura, Elas não gente. querem prejudicar seus filhos. E aí se Elas prejudica. esperam os filhos chegar lá com uns 18, 20 anos e daí elas se separam. Mas onde é que Minha mãe prejudicaria? separou, eu tinha 10 anos. Porque na Foi cabeça corajosa. delas é muito difícil. corajosa. Elas querem que aquela criança tenha uma relação, não obrigatoriamente aquela família, ela é uma família que briga o dia inteiro. Não, ela é uma família normal que tem dificuldades entre si. Às vezes o homem também já não está muito com vontade, a É mais mulher também não presente, está, né? mas eles vão levando. Porque, Mas será que elas gente, não acham que os filhos não percebem? É que a gente tá no achismo agora, né? talvez percebam e talvez não. Eu ouvi de uma terapeuta, mais de uma, mas que o indicado, né, seria separar-se enquanto a criança é pequena. Olhando pra minha situação, meu filho tá com Indicado. quase 6 anos, eu fico pensando assim, ó, ele é super perceptivo. Eu não aguentaria, até porque assim, ó, eu já não sou uma pessoa que consigo fingir nada, né? Se eu tô bem, eu tô bem. Eu posso até assim, ó, a Cíntia me fala uma coisa agora aqui que eu não gosto, me ofende, né? E aí o meu olhar vai falar pra ela. Eu posso Muda tentar a hora. fazer a cara de esfinge que De for, mas paisagem. não. Exatamente, Ela mas não vai vai conseguir. jantar. Porque é muito mais forte do que eu. E o meu filho, ele tem essa percepção. Como eu não falo baixo, meu marido tem uma voz grossa, né, e ainda fala alto, às vezes a gente tá lá numa coisa assim de discussão sobre trabalho, não sei o que, o meu filho vem e fala, o que vocês estão discutindo? E pra ele não é um discutindo assim, ó, vocês estão trocando uma ideia. Pra ele é briga. E aí eu digo, não, teu pai tá falando um negócio aqui, eu tô discordando dele e tal. Aí eu já dou aquela aumentada no vocabulário da criança, né, discordando, né. Mas assim, ó, eu não sei hoje, pensando, aí me trazendo, como eu adoro falar pra vocês, e eu acho que esse é o objetivo do Afrodite, todas aqui amamos, sofremos, vivemos, casamos, separamos e tudo mais, né? Eu casar mesmo, só casei dessa vez. Mas eu digo pra vocês o seguinte, eu não sei se eu tivesse que me separar hoje, se eu me sentisse infeliz no meu casamento enquanto mulher, porque eu vejo que a mulher infeliz consigo, na sua feminilidade, na sua sexualidade, ela é uma mãe tóxica. Talvez seja. Mas isso não significa que ela não tenha essa ideia de querer preservar de alguma forma os seus filhos. Não, assim, o meu filho, ele é completamente apaixonado, doente pelo meu marido. Se eu olhar só pra isso, eu vou dizer, eu não posso tirar esse cara, esse pai dessa criança. Mas é isso que muitas mães não conseguem. Elas têm essa dificuldade.
É que Então, não é assim, tirar, né? mas é que, Kelly, tu dizia assim, o ideal é tu te separar até os 10 anos. Gente, isso aí não existe, né? Como é que tu vai saber qual é o ideal? Mas Não, você tu espera, espera a tua situação chegar numa... Espera a tua situação chegar. Pode ser que seja com 1 ano, 2 anos, Sim. 3 anos, 4 anos, né? Tenho a impressão, tá, que quando tu te separa quando a criança é criança ainda, talvez ela consiga elaborar isso de uma forma melhor. Até porque ela já quase nasceu, talvez, ou muito cedo ela se percebeu dentro de uma família que tem um pai e que tem uma mãe que não moram juntos. Isso. E que esse foi o talvez tenha um argumento. pai que tenha uma outra namorada, e que tenha uma mãe que tenha, né, um namorado ou casado. Agora, quando os filhos são maiores, e às vezes até adultos, eventualmente esses filhos, embora a gente possa achar que isso seja bom, não, pode ser que os filhos até sofram mais. A gente não sabe. Até porque dentro deles tem Eles a criaram família formada. uma família. Uhum. Exatamente. Daí, quando aquilo acontece, eles às vezes não sabem o que está acontecendo com aquela família. Porque para eles aquilo foi a família de sempre. Sim, era perfeito. E era teoricamente perfeito, né? E talvez tenha sido perfeita mesmo. Em algum momento, né, deixe de ser. A gente não sabe. Claro. Eu me lembro, assim, eu me separei quando meu filho tinha 2 anos e meio, né? E eu estava no início da faculdade ainda. 2 anos e meio de faculdade de medicina, né? Sim. E então eu me lembro que eu ia para lá para o Clínicas, porque o Clínicas é ligado à Universidade Federal, e eu entrava dentro da biblioteca, e na época a gente não era nada na internet, né? Era Sim. aqueles livros, assim, aqueles periódicos enormes que a gente saía, eu lembro até hoje, assim, pior é que eu amo um livro, né? Eu adoro o cheiro do livro, o cheiro. Adoro livro. Mas eu me lembro que eu lia muito sobre a questão, assim, do filho, como, né, viver com esse filho numa família de separado. Como é que essa criança vive isso? Como é que tu trabalha isso? Que eu também era uma menina muito jovem, né? Então eu tentava entender o que ia ser melhor. Na verdade, lá no fundo, gente, tá? Claro que as famílias, elas quando são tóxicas, horrorosas, é melhor a separação. Mas os filhos, até por uma questão ainda cultural, eles preferem, lá no fundo, que aquela família, que aquele pai, que aquela mãe deem certo. Vocês podem parecer que isso é coisa do passado. Não é do passado. Mas não é. Eu sou filha Não de é pais passado, separados né? e eu entendo Então, bem. aquela coisa assim, não que a criança deseje, mas lá dentro dela, ela tem um desejo de que aquele casal volte de alguma forma. Com porque certeza. ele veio dali. Ela veio dali. Né? De um amor ou desamor, não importa. Mas para criança de pais separados é muito difícil. Meus pais não são separados. Meus pais não estão mais aí, né? Meus pais já faleceram. Mas eu vivi numa família de que pais não se separaram. Eu me separei 2 vezes, né? Então os meus filhos passaram por isso 2 vezes, né? O meu irmão mais velho se separou também. Na verdade, só um irmão meu que não se separou. Então, assim, eu vejo dentro da minha família algumas situações, dentro dos meus sobrinhos e tudo. Gente, tá todo mundo bem, né? Tá todo mundo resolvido. Mas eu vejo que essas pessoas, em algum momento, elas sofrem. Então, eu acho que é isso, voltando, né? Eu acho que é isso que a mulher, talvez, ela não queira dar ao seu filho esse sofrimento. Porque a mulher tem muito essa coisa do cuidado. Ela deixa de cuidar de si para cuidar dos outros. Então, acho que é assim, para fechar a história, né? Por que eu vim falar? Eu acho que tem muito disso, né? Porque para a família e para os filhos, o divórcio, a separação, seja o que for, é muito difícil, né? Porque os filhos acham que eles são culpados. Não tem nada a ver com isso, mas eles acham. Eles, na cabeça deles, eles acreditam que eles fizeram algo que eles não deviam ter feito. Com certeza. E daí eles têm que trabalhar isso para entender que não, mas na cabecinha deles funciona dessa forma. Ai, gente, as relações depois são muito complexas, terapia, né? Depois haja terapia. Haja terapia. Depois a gente fica com os adultos cheios de problema, porque foi tudo lá na infância. Minha mãe separou, eu tinha 10 anos. Era bem novinha. E aí minha mãe se separou do meu pai se separou da família, sumiu no mundo, então minha mãe teve que cuidar de nós 2 sozinha. E aí eu vivi, né, sem pai. Só que aí o que acontece? Faltou aquela energia masculina na minha vida,
Nem a Jaque falou, a criança sempre espera que tenha aquela família perfeita, Sim, o ela pai, espera. a mãe, Margarina, né? aquela coisa de margarina. Espera, Porque é não o que é adianta. vendido e é o que a gente quer. A gente quer uma família estruturada. Então, era eu, meu irmão, minha mãe, não tive um pai presente, só que hoje, claro, a culpa não é dele, também não é minha, mas hoje eu vejo que muita coisa poderia ter sido diferente se eu tivesse tido um pai presente. Porque tem coisa que é da mãe e tem coisa que é do pai, não adianta. Sim, são Não e são adianta. papéis que eu acho que nas Diferentes. separações as mulheres e os homens têm feito constantemente a alienação parental por conta disso. Porque é difícil, né? Vamos supor, mesmo que tu te separes assim, ó, numa boa, nem os dois chegaram ao consenso, ainda assim é difícil, porque tu vive, na verdade, tu tem que falar com aquela pessoa, porque tu tem um elo, que é um Sim. filho, Pro resto da vida. o resto da vida, tu tem que falar com aquela pessoa enquanto tu tá... Porque mesmo que decididamente, por ambas as partes, né, e de uma forma amigável, é um luto. Claro. Ninguém casou pra se separar. Todo mundo sofre. Não. Todo E aí, mundo durante isso, tu tem que falar o tempo todo com aquela pessoa. Porque daí eu penso o seguinte, o filho adolescente adulto, ele já fala direto com o pai. Né? Eu pensando aqui como mãe. Sim. E a filha, e o filho pequeno, não tem isso. Não Tem tem. que toda hora o teu papo ali é com o cara, entendeu? O que é? Ah, tá. Obrigada. Eu fiquei pensando aqui, tem um pocinho de culpar, tá? Beleza. Não, eu já tinha entendido, tu viu? Que eu já tô entendendo mais que ela. Viu? Olha. Viu? Não, ali depois vai voar, Deus né? livre. Já viu, né? Mas eu acho que isso também tem muito daí, de novo, das mulheres não se apoiarem. Porque eu volto e este é um dos temas que eu acho que a gente vai ter que bater muito aqui no Afrodite. Porque assim, hoje, se fosse uma decisão, sei lá, deixei de gostar, me apaixonei por outra pessoa, fosse a razão que fosse, eu não sei se eu teria esse apoio de amigas. Eu não sei se elas olhariam pra mim com um olhar de eu entendo, tu não tá feliz mesmo, tu não tá sendo a Kelly, tu não tá mais sendo tu. E isso passa por várias outras coisas. Eu vejo assim, ó, a competição porque a roupa, e aí por isso talvez nós tenhamos em algum momento parecido, porque não somos, fúteis ou se preocupando com pequenas coisas. Eu gosto muito eu odeio essa palavra empoderar, todo mundo sabe porque é outra que Sim. deturpou total, né? Acharam que é outra coisa. Quem é empoderada é ponto, não precisa dizer, e quem não é, pode buscar, tá tudo certo, tem caminho pra isso, né? Eu acho que quando as mulheres, eu sempre adorei trabalhar com homem, porque o homem bate boca, discorda, E tá tudo certo no fim. sai daqui, continua bebendo, tá tudo... Mulher guarda rancor. Leva pro pessoal, né? Leva Essa é pro uma pessoal. pergunta que eu que a quero saber mulher da leva pro Jaque. É pessoal. sensível. Por que também. as Tem uma mulheres começam a sensibilidade menstruar? diferente. Tudo junto, essa era uma coisa que eu não podia deixar de perguntar pra Jaque hoje. Ah, bom, só se eu tiver o... A pra bola de saber cristal. a bola de cristal. Que guria! Mas isso é real. Não, é tão Inclusive, real. numa mesma vai. família, as mulheres, elas têm uma tendência a menstruar uma atrás da outra. Sim. Isso né? aí. Elas isso menstruam aí. tudo meio junto. meio que perto. Inclusive, elas cuidam. Ah, mas a minha filha acabou de menstruar, então também vou menstruar agora, também não vou saber. Não, mas olha eu, semana porque eu sei. passada não. Porque eu sou super regulada, né? Daí tu regula com teu marido, né? Eu regulo, sabe o Sacanagem. quê? A minha guria é muito engraçado, porque é muito louco isso. A minha cabeleireira, eu estou agora, neste momento, alinhada com ela. Então, tipo assim, ela outro dia falou, tô em TPM, eu falei, deve ser por isso que eu estou com um pouco menos de tolerância do que eu já não tenho, né, no caso. E aí eu observei e falei, claro, olha aí a data, pá. E é uma coisa, porque nós estamos muito próximas. E assim vai acontecendo, né, com outras mulheres, mas é uma coisa que a gente deveria usar a nosso favor, porque ela me guia. Eu digo, eu já ia me esquecer. Claro, como eu não uso nenhum método, assim... Não, e tu sabe que a TPM é uma coisa contraceptiva. séria, né? Ela pode ser muito, muito tênue e ela pode ser extremamente poderosa, né? Tem mulheres que ficam transformadas. Tem Eu mulher que passa conheço muito mal, mulheres né? que tomam o anticoncepcional direto Pra não ter TPM. pra não ter TPM, porque elas têm
assim elas viram outras mulheres. Sim, gente, olha o que é mulher, né? Bando de hormônio, isso que os homens não entendem, nem a gente se entende. Não é, às É vezes, muito, o corpo da mulher é muito louco. punk. É igual a lua, né? Somos de fases. Somos Mulheres de exatamente. fase. Somos de fases, de acordo com a lua, é o nosso humor, então se liga na lua. Ó, viu? Vai de acordo com a lua e fica, assim, ó, já vê se ela é regulada, se ela não é, conforme ela Se mensura. tá cheia, se tá nova. Mas é igual a música, né? Mulheres Mulheres de fases. né? Aliás, eu amo justamente por isso. Uma vez um garoto, garoto é ótimo, né? Me senti agora uma tiazinha falando. Um cara que eu ficava na faculdade, ele, muito delicadamente, ele me mandou essa música. Ele disse, eu lembrei de ti. Eu falei, que amor, que amor. né? Olha que delicado, a forma de dar um recado, né? De me dar um feedback, assim. Eu achei muito legal. Mas isso é real, né? Isso e eu percebo também, e assim, legal é que a gente consiga assumir isso e não competir. Entender que a amiga pode estar numa fase diferente, mas ela não é menos minha amiga, ela não deixou de ser minha amiga por isso. Não é porque a minha amiga que estava solteira e voltou para o marido, ou passou a ser solteira, ela agora mudou. E se ela mudou, porque é um novo momento para ela, fiquemos felizes pelas mulheres que nos cercam. Não é fácil. Isso não é fácil. Claro que não, eu estou fazendo uma provocação, inclusive para mim, porque eu acho que é vigilância. É a gente não deixar o que vem naturalmente, sabe, acontecer assim. Eu vivi já isso com uma amiga que se separou e precisou se descobrir, porque ela foi casada desde os 15 anos, né? E então, assim, ela se descobriu, talvez ela precisasse disso. Passasse pela fase da descoberta. Se descolar um pouco. E aí ela voltou pro marido e tá tudo certo. Hoje, o que eu faço? Eu sei que a nossa relação muda por conta disso, porque nós nos conhecemos bem no momento em que ela estava se separando. Ela está numa outra fase. Então é compreender, é fazer também um luto de uma relação de amizade que muda. Muda, mas não quer dizer que ela não é amiga, só que ela muda. São fases. São fases. Eu acho que o grande recado aqui é que, sim, precisamos levantar, seja a mão, a bandeira, a voz, para dizermos que temos o nosso espaço, podemos, somos tão ou mais capazes em várias coisas, né, do que os homens, e isso não é um demérito aos homens, porque os homens fazem parte de nós no nosso masculino, como eu sempre trago para vocês. A ideia era uma provocação mesmo, era que a gente trouxesse o que certamente muitas de vocês se preocupam, ou se questionam, ou se culpam, que é o pior, né? E eu falei no último episódio sobre a questão da culpa, que a culpa ela é de quem tiver de ser, mas não peguem a culpa que não é de vocês, porque isso não é legal. Essas são as co-hosts, não esquecendo da Suzana, que certamente está, não neste momento, né, mas sim em breve salivando um espumante, porque ela adora. Gurias, eu quero muito agradecer a vocês por essa parceria que se inicia, né, essas mulheres poderosas que divergem, e essa é a prova. A gente tem que divergir, se apoiar e crescer, evoluir. Para isso estamos neste universo, certo? Não esqueçam então que vocês podem nos encontrar em todas as plataformas da Cubo Play, e o programa Afrodite está na Cubo Play, e a Cubo Play é daqui, é para todo mundo. Muito obrigada e até o próximo episódio.